perguntas são do Marcelo Lima, da Rádio Energia 97, do André Hernando, Sport TV. Abel, hoje o que chamou a atenção foi o controle emocional e a concentração para manter a intensidade até conseguir a virada. É um time que vibra, extravasa, assim como você, intenso. Esse Palmeiras é a cara do seu treinador? Parabéns pela vitória. Não, é a cara do Palmeiras. É a cara da força do Palmeiras, é a cara dos torcedores do Palmeiras. E é isso que eu procuro, é que cada palmeirense se reveja nesta equipa. Quando ganha, quando perde, é isto que eu preconizo. O que nós vimos foi uma equipa com uma força mental muito forte. É um dos pontos que eu falo desde que cheguei aqui ao futebol brasileiro. É um dos pontos que eu acho que são fundamentais não só na nossa vida particular, mas no futebol. Na organização, na ordem e na disciplina tática coletiva, porque isto não é um jogo de futebol entre solteiros e casados, é um jogo a valer pontos, é um jogo que decide muita coisa e, portanto, a equipa hoje manteve essa ordem, essa disciplina e manteve uma coisa que eu muito gosto, que é a intensidade. Para mim, futebol moderno é isto, é futebol de intensidade, é futebol vertical, é futebol de jogar para a frente, é futebol de chutar 36 vezes à baliza. Agora, para que isso aconteça, é preciso que se dê tempo para descansar a equipa, que foi o que aconteceu. Nós jogámos com o Bahia 2 dias de descanso, só, apanhámos o Bragantino, depois tivemos 2 dias de descanso para ir para o Fortaleza. E ainda houve alguma inteligência, que eu não sei quem são os inteligentes que organizam, e vão levar comigo até ao fim, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu for treinador, vão levar comigo, como dizia o Zagallo, vão ter que me engolir. Hoje a equipa só jogou com esta intensidade, com este ritmo, com esta força, porque tivemos uma luta muito grande para nos adiar o jogo 2 dias depois de fazer 3 horas e meia de avião, que era o que estava previsto. Íamos jogar ao Ceará, vir de avião e 2 dias depois jogarmos aqui no Allianz Parque contra o Sport Recife. Isto é de quem não pensa, nem de quem organiza, seja a televisão, seja quem quer que for. Nós temos que sentar treinadores, tem que sentar jogadores, tem que sentar a televisão e tem que sentar o organismo que organiza a competição. Porque se quiserem jogos com intensidade, ritmo, tem que dar descanso. E a FIFA é muito clara. A FIFA diz que no mínimo temos que ter 72 horas de descanso de uns jogos para o outro. Vou voltar a repetir. A FIFA é muito clara no regulamento que tem. É 72 horas. Mas vocês aqui acreditam que quanto mais jogar melhor é. Eu penso o contrário. Quanto mais escasso é o produto, mais valorizado ele é. E portanto hoje tivemos força mental, tivemos organização, tivemos força física. Hoje vimos força física. Não só porque os nossos torcedores também ajudaram e muito, mas porque tivemos descanso e preparámos a equipa para este jogo. O único e exclusivamente por isso. Rafael Delmanto, mídia palmeirense. Abel, o Palmeiras já teve dificuldades contra times que jogaram fechados no Allianz Parque, mas hoje conseguiu a virada justamente quando teve público no estádio. Qual a influência da torcida nesse tipo de jogo? Toda. Digo aí para a Câmara toda. Não é, eu já o disse antes, para depois não dizer que eu disse que esta torcida que ganhava jogos, que esta torcida que ia ajudar o treinador. E é verdade. É um sossego para mim estar ali no campo, porque já sei que os meus jogadores vão entregar tudo lá dentro, porque a torcida assim o cobra. Mas deixem-me dizer que de facto hoje a torcida teve um comportamento, estão sempre a dizer, professor, a torcida do Palmeiras é chata, é a torcida do amendoim e não sei o quê, vão fazer isto e vão fazer aquilo. Até agora só tenho coisas boas a dizer, agradecer do meu coração o apoio, mesmo logo na primeira jogada que sofremos golo, e vocês foram determinantes, vou voltar a repetir, a torcida foi determinante para nós ganharmos este jogo. E eu disse há semanas atrás que tinha a certeza que esta torcida nos ia empurrar, ganha jogos. E a prova disso foi hoje, foi que nos ajudou e de que maneira a que cada um de nós, quer o treinador, quer os jogadores, dessem o melhor de si para conseguir levar os 3 pontos, que era extremamente justo, porque às vezes o futebol, o resultado não reflete aquilo que a equipa produz, aquilo que as equipas fazem, porque é futebol, e um futebol é um jogo, mas hoje, com a ajuda dos nossos torcedores, mais a qualidade dos nossos jogadores, mais a inspiração, mais a frescura física e mental, tínhamos que vencer ou vencer, e foi isso que nós fizemos. Leonardo Dai, da Rádio CBN. Abel, o Palmeiras enfrentou a segunda melhor defesa do campeonato.
Na sua avaliação, quais mecanismos ofensivos foram importantes para que o time finalizasse mais de 30 vezes contra um adversário que costuma se defender bem? Eu já vos disse que não sou o treinador perfeito, cometo muitos erros, às vezes faço mal as minhas escolhas, mas modéstia à parte, eu gosto de estudar futebol, é o que faço todos os dias, tenho muito tempo para o fazer, não tenho família para me chatear a cabeça, estou foco para estudar, evoluir e continuar a crescer enquanto treinador. E os meus jogadores sabem aquilo que têm que fazer dentro de campo. Eu dou-lhes as coordenadas, eles sabem muito bem qual é o objetivo do jogo, é fazer golos, fazer mais golos que o adversário. Hoje temos um adversário, de facto, que se defende muito bem, como disseste, e nós cada jogo tem uma história, e este jogo teve uma história, porque tem um adversário que tem muito menos recursos que o Palmeiras, em termos ofensivos, eu disse isso aos nossos jogadores. Nós com bola temos que ser muito mais ofensivos, temos que criar, temos que chegar ao último terço e fazer coisas. Não é só ter a bola por ter, não é só driblar, é driblar com a intenção de finalizar, de criar oportunidades, de criar cantos, de criar penaltis, de criar livres, de fazer coisas no último terço, e foi isso que fizemos. Eu acho que nós fizemos 36 finalizações no jogo. Isto demonstra muito a agressividade e a atitude mental desta equipa, que contradiz alguns que querem catalogar a nossa equipa como uma equipa que defende. Não, é uma equipa equilibrada, é uma equipa que percebe o adversário que está à sua frente e que joga aquilo que o jogo deixa, joga aquilo que o jogo dita, e hoje os nossos jogadores foram perfeitos, sobretudo no lado mental, mantiveram a ordem, a disciplina tática que nos levou a vencer este jogo justamente. Pena só ter sido por 2 golos, porque merecíamos ter feito meia dúzia. Gabriel Iocota, do Verdazo, e Rodrigo Fragoso, do TNT Sports. Abel, hoje o Palmeiras viveu um cenário repetido, um gol sofrido no início e muito volume de jogo na sequência. Diante disso, a conversa no intervalo foi no sentido de manter os jogadores tranquilos, sem que a ansiedade atrapalhasse, do que ajustes táticos? É algo que precisa ser trabalhado? Olha, para aqueles que dizem, o professor perdeu o balneário, o professor perdeu não sei o quê, sabe, quem treina com eles, quem está com eles todos os dias, quem sofre com eles, quem diz que eles me ajudam a mim, que eu não grito com os meus jogadores, eu não sou treinador grito, sou treinador que gosto de falar com homens, porque eles antes de ser jogadores são homens, e eu quando sentir que perdi o grupo sou o primeiro a ir-me embora. Quando sentir que o grupo não segue aquilo que eu digo, eu sou o primeiro a ir embora. E se fiquei aqui é porque há trabalho a fazer, é porque eles me seguem, é porque eles acreditam naquilo que o treinador diz. E portanto, que eu cheguei ao intervalo, o que lhes passei foi exatamente calma, tranquilidade, fizemos um ajuste tático, sim, tornámos a equipa mais agressiva ainda, com o Scarpa, que fez mais uma vez um jogo fantástico a sair do banco, e é isso que nós queremos. O treinador quer, quando precisa de meter a equipa mais aguda, mais vertical, alguém que sirva, que é o ponto forte dele. Fizemos essa troca, mantivemos a equipa com a largura que tinha que ser dada, com os movimentos interiores que tinham que ser feitos, com a chegada às zonas de finalização. É como disse, a equipa manteve a ordem e a disciplina, e só peca por escasso só o resultado ter sido 2-1, porque na minha opinião merecia ter sido mais, mas as palavras que eu disse foram de calma, tranquilidade. Já falámos muito sobre a força mental, já falámos muito sobre onde é que temos que direcionar o nosso foco, a nossa energia e a nossa atenção, é para as nossas tarefas, e nisso os jogadores têm sido perfeitos, os mais jovens, os mais velhos, os mais novos. E quando o treinador publicamente critica os jogadores, é como um pai para um filho. Eu não digo sempre às minhas filhas, elas às vezes têm que levar nas orelhas, e a minha intenção quando critico os meus jogadores, porque já o fiz no sentido construtivo, não quer dizer que perca o balneário. Portanto, para aqueles que vivem à custa de dizer mal dos outros, porque infelizmente há jornalismo desportivo que é feito de forma correta, honesta, séria, intelectualmente séria, e há aquele que é feito à custa do maldizer, do ódio, da inveja, da crítica barata, do insulto, porque as pessoas não me conhecem. As pessoas não me conhecem como homem, não me conhecem como pai, não me conhecem. E, portanto, podem-me criticar da maneira que quiserem, como treinador, mas quando passa para a ofensa, demonstra muito o caráter
e a personalidade da pessoa que está do outro lado a dizer isso, porque nós nas costas dos outros vemos as nossas. Thiago Kanzler, da TV Band. Abel, qual a importância de contar com dois avançados tão agudos, rápidos e com boa capacidade técnica de alternar os lados também, como Dudu e Rony? Grande jogo do Dudu hoje. É um craque, é um jogador que está comprometido com a equipa, quer ofensiva, quer defensivamente. Ajudou-nos muito a desequilibrar, porque nós, quando jogamos com equipas extremamente fechadas e compactas no seu bloco, como foi o caso do Sport Recife hoje, precisamos da criatividade destes jogadores. Eu chamo-lhe, são os abre-latas, quando as coisas às vezes é preciso eles pôr a sua qualidade individual ao serviço da equipa, pela sua qualidade, e portanto quer o Rony pela sua verticalidade, quer o Dudu pelo seu jogo do 1 contra 1, foram um jogador que estiveram muito bem a criar situações por fora, é verdade, umas vezes umas assistências, a bola a cruzar a área, cantos, faltas. É isto que nós queremos que os nossos jogadores tenham intencionalidade nas suas ações e que percebam que o objetivo de jogo é muito simples, é jogar para a frente, é jogar para fazer golos, e foi isso que eles fizeram. Foram dois jogadores que nos ajudaram bastante. Bibiana Bolsão, ESPN Brasil, Pedro Marques, Rádio Jovem Pan, e Bruno Massa, Web Rádio Verdão. Abel, gostaria que você comentasse sobre a entrada de Gustavo Scarpa. Na sua opinião, taticamente, o que a atuação dele acrescentou ao jogo? Atuações assim credenciam jogadores à vaga de titular? E a dupla com Veiga pode se repetir mais vezes? Muito boa pergunta. De quem? De quem é que fez? A Bibiana Bolson, do ESPN Brasil, Pedro Marques, Rádio Jovem Pan, e o Bruno Massa. Eu gosto muito dessas perguntas porque são coletivas. Eu posso explicar, eu sou apaixonado a falar em futebol. Eu gosto de jogar com 3 tipos de médios. Um 5, um 8 e um 10. E nós temos um 5 Filipe Melo ou um Danilo Barbosa. Temos um 8 que pode ser um Patrick, pode ser um Danilo Oliveira, e temos 2 10, que é o Scarpa e é o Veiga. E como eu só posso escolher 3, e quando quero que a equipa fique mais aguda, porque para mim o futebol é uma orquestra, não dá só para ter pianistas dentro, é preciso ter uma equipa equilibrada. É assim que eu vejo o futebol, não tem todos que ver igual a mim, é assim que eu vejo. E se a equipa precisar de ser mais aguda, mais agressiva ofensivamente, nós temos que ter jogadores no banco que nos tornem a equipa mais agressiva. E portanto o Scarpa dá-nos isso, ou o Scarpa ou o Veiga, alternando. São 2 jogadores que têm tido muito rendimento. Hoje foi preciso se tornar a equipa ainda mais agressiva, e eu tirei um 8 e meti mais um 10. Portanto, como já fiz o contrário noutros jogos em que estávamos a ganhar, e tirei um 10 e meti mais um 8, e joguei com um 5, com o Patrick e com o Danilo e com o Filipe por trás. A nossa função enquanto treinadores é olhar para o jogo, ver o que é que ele está a pedir e dar as melhores respostas. E eu, ao intervalo, entendi que a equipa ainda devia ser mais agressiva ofensivamente, e com a entrada do Scarpa a equipa ficou muito mais agressiva. Portanto, tem a ver com isso. Eu, se pudesse jogar com 11 centroavantes, eu jogava com 11 centroavantes. Até, se vocês repararem, o próprio Everton, se vocês virem, ele parece já mais um zagueiro do que um goleiro, mas a função dele primeiro é defender. Portanto, eu, quando falo das minhas equipas eu gosto das equipas equilibradas, equipa que saibam defender, porque às vezes vai haver jogos em que o adversário é do nosso nível ou melhor, e nós temos que saber defender bem, e quando o adversário é tecnicamente inferior a nós temos que impor o nosso jogo, porque essa é a nossa obrigação. Penúltima pergunta, Diego Iwata, do UOL. Abel, gostaria que você explicasse a movimentação do Gustavo Gomes no campo de ataque no primeiro tempo. Você vislumbra usá-lo, por exemplo, como lateral direito em determinados jogos? O Gomes é um campeão. Como o Filipe foi hoje também, Filipe Melo, obedeceu bem àquilo que lhe pediu ao intervalo, disse-lhe que nós íamos arriscar e que ele tinha que ser rigoroso no posicionamento central. Questões táticas que eu também não quero estar aqui muito a falar, senão daqui a nada vocês sabem tanto como eu não posso dizer os segredos todos. Mas para nós podermos arriscar com o Scarpa, 3 jogadores tiveram que ser muito rigorosos defensivamente. Os 2 zagueiros e o Filipe Melo teriam que ser muito disciplinados, muito disciplinados. Agora, quando nós iniciamos o jogo com o Gomes tem essa característica. Vocês já viram o Gomes a fazer saída a 3, por exemplo, contra o São Paulo, a jogar o goleiro ia lá à frente, ou seja, a jogar como 6, como 5, vocês chamam como volante.
é um jogador que já jogou assim, vocês não sabem, mas ele já jogou assim antes de vir ao Palmeiras, ele já jogou pela direita. Portanto, eu vou voltar a repetir aquilo que disse no último jogo para que as pessoas ouçam muito bem aquilo que eu vou dizer. O jogo ainda pertence aos jogadores, não aos treinadores. Eu sei que os treinadores são mandados embora, eu sei que os treinadores são os criticados, mas o jogo ainda pertence aos jogadores. A única coisa que eu faço é criar uma ideia e vender a minha ideia aos jogadores. Até agora eles têm comprado. Acho que até agora eles gostam. Eu dou-lhes as coordenadas, o GPS, eles é que eu tenho na cabeça. E ele tem liberdade para se sentir que tem que se envolver no ataque de trás para a frente. Eu não limito, eu não faço cercas a ninguém. Cada um é livre para expressar todo o potencial que tem. E ele realmente hoje fez 2 ou 3 incursões muito boas no lado direito, criou desequilíbrio ao adversário, mas temos que pensar que quando fazemos isso, criamos desequilíbrios no adversário, mas se nós não finalizarmos as jogadas, vai faltar alguém lá atrás. Gabriel Rigoni, TV Globo, e Pedro Nascimento, Gazeta Esportiva. Abel, no próximo sábado você completa 1 ano como técnico do Palmeiras. Hoje, que balanço você faz desses quase 365 dias no clube? O quão importante o Palmeiras se tornou importante na sua vida e trajetória profissional e quais as expectativas daqui para frente? Olha, o balanço eu gosto de fazê-lo só no final da época. Mas o Palmeiras entrou num quadro daquilo que eu entendo que era o seguimento normal de um treinador que tem ambição, que tem uma ideia, que sabe o que quer, sabe onde é que quer chegar, e para ganhar títulos só pode treinar clubes da dimensão do Palmeiras. E portanto acho que foi uma escolha acertada, quer do clube, quer do treinador. E agora como costuma dizer, vai ser um dia de cada vez, porque é assim que eu gosto de ver a minha vida e o futebol. É um dia de cada vez e tudo no tempo de Deus, né? Eles utilizam muito essa expressão, tudo no tempo de Deus, até quando Deus quiser, um dia de cada vez. É assim que eu gosto de viver a minha vida e no futebol. E no final faremos o balanço e decidiremos aquilo que é melhor para todas as partes. Obrigado, professor. Família Palmeiras, uma boa noite a todos.